Capítulo 1. O peso da estrada e o coração cansado. Eu sempre achei que a estrada era minha companheira mais fiel. 23 anos rodando por esse Brasil todo. 23 anos vendo o sol nascer pelo retrovisor e morrer pela frente do capô. Conheci cada curva perigosa da BR-135, cada lombada traçoeira da 316, cada posto que ainda serve café em copo de vidro grosso, daqueles que queimam a mão quando tá quente de verdade. A estrada nunca me julgou, nunca cobrou explicação, nunca perguntou por que eu preferia dormir na boleia a voltar para casa vazia. Meu nome é Miguel. Tenho 52 anos, cabelo grisalho, mãos calejadas e um coração que já não bate do mesmo jeito de antes. Não desde que perdi a Cláudia. Faz 6 anos. Câncer. Rápido demais para a gente se despedir direito. Lento demais para não doer em cada segundo. A gente nunca teve filho. Ela queria. Eu sempre dizia, depois, amor. Depois que a gente juntar um dinheiro. Esse depois nunca chegou. E quando ela se foi, levou junto a chance de eu ser pai, de ter uma família de verdade, de ter alguém esperando eu voltar. Sobrou só eu, o caminhão e a estrada. Dirijo um Scania 113 vermelho, ano 99, que comprei com o dinheiro do seguro dela. Sei que parece errado, mas era o que ela teria querido. Você nasceu para a estrada, Miguel, ela dizia. Só fica infeliz quando para. Talvez ela estivesse certa. A cabine virou minha casa. Tem uma foto dela colada no painel do lado do Santinho de São Cristóvão. Toda manhã eu olho para ela e digo, bom dia, meu amor. Toda noite antes de dormir, eu peço desculpa por não ter dado para ela o que ela merecia. Sei que parece loucura, mas é o que me mantém inteiro. Naquela quarta-feira de outubro, eu estava descendo para o sul do Piauí. Carga de arroz para entregar em Floriano, depois seguir para Teresina. Rota que eu conheço de olhos fechados. Asfalto bom, pouco movimento, calor do inferno. Eram quase 2 da tarde. O sol caía vertical, daquele jeito que derrete até a sombra. O ar-condicionado do caminhão tinha pifado 3 dias antes. Mais uma coisa para consertar quando sobrasse dinheiro. Eu dirigia com a janela aberta, suando, sentindo o vento quente bater no rosto como se fosse saído de um forno. O rádio tocava uma música sertaneja antiga. Chitãozinho e Chororó. Evidências. Cláudia adorava essa música. Eu desliguei. Silêncio. Só o ronco do motor. O asfalto correndo embaixo das rodas. O canto das cigarras dos capinzais secos da beira da estrada. Foi quando eu vi o primeiro sinal. Uma placa velha, toda descascada, indicando um povoado chamado Riacho Seco. Nunca tinha ouvido falar. Devia ser um desses lugarejos que aparecem no mapa, mas que quase ninguém conhece. Interior do interior. Brasil profundo. Diminuí a velocidade sem saber bem porquê. Tinha alguma coisa no ar. Uma sensação estranha. Como se a estrada estivesse me avisando de alguma coisa. Eu não sou místico. Mas depois de tanto tempo na estrada, a gente aprende a prestar atenção nos sinais. Às vezes, é um pneu velho jogado na pista. Às vezes, é um bicho atravessando. Às vezes, é só um aperto no peito que diz, vai devagar, Miguel. Passei pela placa e segui em frente. A estrada ficou mais estreita, menos cuidada. Buracos começaram a aparecer. Mato alto dos 2 lados. Nenhum outro carro. Olhei para o painel. Ainda tinha combustível, ainda tinha tempo, mas alguma coisa em mim dizia para parar, tomar um café, esfriar a cabeça. Tem horas que a solidão pesa demais. Tem horas que eu dirijo por horas sem lembrar de nada, como se tivesse no piloto automático. Tem horas que eu vejo o rosto da Cláudia no reflexo do vidro e quase acredito que ela está ali, do meu lado, sorrindo. Tem horas que eu penso em parar de rodar. Vender o caminhão, voltar para Goiânia, tentar viver como gente normal vive. Mas aí eu lembro, viver para quê? Para quem? A estrada é tudo que me resta. Passei por uma pequena venda na beira da estrada. Pensei em parar, mas alguma coisa me fez seguir. Mais à frente, vi um homem parado no acostamento acenando.
Camisa rasgada, boné sujo, mochila nas costas, pedindo carona. Eu já dei carona para tanta gente que perdi a conta. Gente boa, gente ruim, gente perdida. A estrada é cheia de história. E eu sempre achei que se eu pudesse ajudar, devia ajudar. Mas naquele dia, alguma coisa me disse para não parar. Passei direto, olhei pelo retrovisor. O homem ficou pequeno, sumindo na poeira. Senti uma pontada de culpa, mas segui. Alguns quilômetros depois, vi uma mulher na porta de uma casa de taipa, segurando uma criança no colo. Ela me olhou, não acenou, só olhou. Aquele olhar ficou comigo. Um olhar de quem já viu coisa demais, de quem já desistiu de pedir ajuda porque sabe que ninguém vai parar. Engoli seco. A estrada seguia reta, cortando a terra seca, rachada pelo sol. Céu azul demais, silêncio demais. Eu acendi um cigarro. Coisa que eu tinha largado fazia 2 anos, mas que voltei a fazer nas noites mais difíceis. Fumaça subindo devagar. Gosto amargo na boca. Pensei na Cláudia. Pensei em como ela ficaria brava de me ver fumando de novo. Pensei em como eu nunca mais ia ouvir ela reclamar de nada. Pisquei rápido. Não ia chorar. Não de novo. Joguei o cigarro pela janela e acelerei. Mas a estrada, como sempre, tinha outros planos para mim. E o que eu ia ver dali, a alguns quilômetros, ia mudar minha vida para sempre. Continua no capítulo 2. Continue alongue o próximo 16:10, capítulo 2. O que nenhum ser humano deveria ver. Eu sempre ouvi dizer que o inferno não fica embaixo da terra. Ele está aqui mesmo, escondido em lugares que ninguém olha, em cantos esquecidos do mapa, em vielas, casebres, roças perdidas no meio do nada. Mas eu nunca tinha visto o inferno de verdade. Não até aquele dia. A estrada continuava deserta. Só eu, o asfalto rachado e o calor que subia do chão como se a terra estivesse pegando fogo por baixo. Eu tinha acabado de passar por um trecho de obras abandonadas, cones desbotados, faixas rasgadas pelo vento, mato crescendo no meio do asfalto novo que nunca foi terminado. Brasil, né? Obra começa, dinheiro acaba, povo esquece. Diminuí a marcha por causa dos buracos. O Scania chacoalhava, reclamando em cada solavanco. Eu agarrava o volante com força, desviando das crateras, xingando baixinho. Foi quando eu vi o primeiro movimento. Lá na frente, do lado direito da pista, tinha alguma coisa se mexendo. Pensei que fosse gado. Boi solto é comum por aqui. Já quase bati em vaca atravessando a BR mais de uma vez. Mas não era boi. Quanto mais eu me aproximava, mais estranho aquilo ficava. Tinha uma figura humana, curvada, lenta, arrastando alguma coisa pesada. E tinha outra pessoa, em pé, parada, observando. Franzi a testa. Diminuí mais ainda. O motor roncou baixo, quase um gemido. Eu sentia o suor escorrendo pelas costas, grudando a camisa no banco. Cheguei mais perto. E foi aí que meu estômago revirou. Não era miragem, não era ilusão de ótica causada pelo calor. Era uma mulher jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, descalça, vestindo uma camisola velha, toda rasgada, suja de terra e suor. O cabelo dela estava preso num coque desleixado, com mechas grudadas no rosto molhado. Ela estava grávida, muito grávida. A barriga grande, pesada, esticando a camisola suja, os braços finos, frágeis, cobertos de arranhões e manchas roxas, e ela estava amarrada. Cordas grossas, do tipo que se usa para puxar carga pesada, estavam enroladas em volta da cintura dela, passando por baixo da barriga, subindo para os ombros. As cordas estavam presas num arado de ferro, desses antigos, que se usa com boi ou cavalo. Ela estava puxando aquele arado, como um animal. E atrás dela, em pé, com uma expressão fria, estava um homem, alto, magro, pele queimada de sol, camisa sem manga, calça suja de barro, boné puxado para frente. Na mão direita, ele segurava um pedaço de madeira. Não era um chicote, mas servia do mesmo jeito. Ele bateu. Não forte, só o suficiente para ela se assustar e tentar puxar mais rápido. Ela tropeçou, caiu de joelhos, e o homem gritou: "Levanta, porra, levanta!"
Eu pisei no freio sem nem pensar. O caminhão derrapou, levantando poeira. O cinzeiro caiu no chão. A foto da Cláudia balançou no painel. Meu coração batia tão forte que eu sentia ele na garganta. Eu fiquei ali, parado, com as mãos tremendo no volante, olhando pela janela, tentando processar o que eu estava vendo. Não era possível. Não podia ser real. Mas era. A moça tentou se levantar, mas as pernas falharam. Ela ficou ali, de quatro, respirando pesado, com a barriga quase tocando o chão. O homem se aproximou dela e falou alguma coisa que eu não escutei. A voz dele era baixa, ameaçadora. Ela balançou a cabeça, parecendo implorar. Ele ergueu a madeira de novo. E foi aí que eu desci do caminhão. Não pensei. Não pesei os riscos. Não parei para considerar que aquele homem podia estar armado, que eu podia me meter numa enrascada, que talvez fosse melhor ligar para a polícia e ir embora. Eu só desci. Minhas pernas tremiam, minhas mãos suavam. Meu coração parecia que ia sair pela boca, mas eu não conseguia ficar parado. Comecei a caminhar em direção a eles. O sol batia no meu rosto, a terra seca rangia embaixo das botas. Eu sentia o cheiro de suor, poeira e algo mais. Medo, medo puro. O homem me viu. Ele parou, baixou a madeira e me olhou com uma expressão que misturava irritação e desprezo. Que você quer?" Ele gritou, antes mesmo de eu chegar perto. Eu parei a uns 5 metros dele. Minha voz saiu rouca, tremida. Que está acontecendo aqui?" Ele deu uma risada curta, amarga. "Não é da sua conta." A moça continuava no chão. Ela levantou o rosto e me olhou. Foi um olhar que eu nunca vou esquecer. Os olhos dela estavam vermelhos, inchados de tanto chorar. O rosto magro, marcado pelo sol e pela fome. A boca entreaberta, tentando respirar. Mas o pior de tudo era a expressão. Não era raiva, não era desespero, era desistência. Como se ela já tivesse aceitado que ninguém ia ajudar. Como se ela já tivesse desistido de gritar, de lutar, de esperar. Como se ela já estivesse morta por dentro. Meu estômago revirou de novo. Senti um gosto amargo na boca. Um aperto no peito que quase me derrubou. Olhei para o homem e senti uma raiva que eu não sentia fazia anos. "Solta ela", eu falei, tentando manter a voz firme. Ele riu de novo, dessa vez mais alto. "Solta?" Ele cuspiu no chão. "Cê tá doido, velho?" "Ela tá grávida", eu disse, e minha voz saiu mais alta do que eu esperava. "Ela tá grávida, cara? Que porra é essa?" O homem deu um passo na minha direção. Ele era mais alto do que eu. Mais novo também, mais forte, mas eu não recuei. "Ela come aqui", ele disse apontando para o chão com a madeira. "Ela dorme aqui, então ela trabalha, simples assim." "Trabalha?" Eu senti a voz falhar. "Isso não é trabalho, isso é crime, porra." Ele estreitou os olhos. "Crime?" Ele deu mais um passo. "Cê não sabe de nada, velho. Essa aí deve mais do que pode pagar. Tá pagando com trabalho. Isso aqui é acordo." "Acordo?" Eu apontei para a moça. "Olha para ela, olha." Ele não olhou. "Vaza, velho", ele disse. E pela primeira vez, a voz dele ficou perigosa. "Vaza antes que eu te faça vazar." Eu respirei fundo. Minhas mãos tremiam tanto que eu precisei fechar os punhos para disfarçar. Eu podia ir embora. Podia voltar para o caminhão, ligar para a polícia, deixar eles resolverem. Seria o mais sensato. O mais seguro, mas eu olhei de novo para a moça. E eu vi a Cláudia. Não fisicamente, elas não se pareciam, mas eu vi o mesmo olhar, o mesmo desamparo, a mesma dor silenciosa de quem está pedindo socorro sem conseguir falar. Eu vi a Cláudia nos últimos dias dela, fraca, cansada, olhando para mim como se dissesse: "Por favor, não me deixa sozinha." E dessa vez eu não ia deixar. Tirei o celular do bolso. O que você está fazendo?" O homem perguntou, dando mais um passo. "Gravando", eu disse. "Gravando essa merda toda. E vou mandar para a polícia." O rosto dele mudou. A risada sumiu. E ele avançou. Tudo ficou rápido demais. Ele veio para cima de mim com a madeira levantada. Eu dei um pulo para o lado, quase caí, segurei o celular com força. "Seu filho da puta!" ele gritou.
Eu corri de volta para o caminhão, o coração martelando, as pernas bambas. Eu ouvia os passos dele atrás de mim, pesados, furiosos. Cheguei na cabine, subi, tranquei a porta. Ele bateu no vidro, chutou a porta, gritou um monte de palavrão. Eu peguei o celular, tremendo, e liguei para a polícia. A ligação caiu, sem sinal. Merda. Tentei de novo, nada. O homem continuava batendo, gritando, ameaçando, mas ele não ia conseguir entrar. Eu olhei pelo retrovisor. A moça continuava no chão, sozinha, tremendo, e foi aí que eu percebi. Se eu fosse embora agora, ela ia morrer. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas ia, e eu ia carregar isso pelo resto da vida. Respirei fundo, abri a porta e desci de novo. Continua no capítulo 3. Continue, alongue o próximo 16.12, capítulo 3, quando o medo encontra a coragem. Tem momentos na vida em que a gente se surpreende com o que é capaz de fazer. Eu sempre me achei um cara comum, trabalhador, honesto, mas nada de especial. Nunca fui de briga, nunca fui de confusão. Desde que a Cláudia morreu, eu evitava até discussão no trânsito. Mas naquele momento, descendo do caminhão pela segunda vez, com aquele homem me encarando como se eu fosse um inseto, eu descobri que tinha alguma coisa dentro de mim que eu não conhecia. Não era raiva. Era algo mais antigo, mais profundo. Era indignação. O homem parou de gritar quando me viu descendo. Ele deu 2 passos para trás, surpreso. Provavelmente esperava que eu fosse acelerar e sumir dali. Mas eu não ia. "Cê tá louco, velho?" ele disse, mas a voz dele vacilou um pouco. "Você não sabe com quem tá mexendo." "Não sei e não quero saber", respondi, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. "Mas sei que isso aqui tá errado, e eu não vou fingir que não vi." Ele cuspiu no chão de novo. Um tique nervoso, percebi. Sempre que ficava sem resposta, ele cuspia. "Errado?" Ele abriu os braços, como se estivesse fazendo um grande discurso. "Você não entende nada. Essa vagabunda aí me deve. Me deve muito. O pai dela sumiu, deixou ela comigo, e agora ela acha que pode ficar de barriga cheia, comendo de graça. Ela tá grávida." Eu gritei, e a voz ecoou no silêncio da estrada. "Grávida, cara. Que tipo de monstro coloca uma mulher grávida para puxar arado como se fosse bicho? Monstro?" Ele riu, mas era uma risada sem graça, perigosa. "Eu dou comida para ela, dou teto, ela que não presta. Preguiçosa, vagabunda. Engravidou de não sei quem e veio me dar trabalho." Eu senti o sangue ferver nas veias. Olhei para a moça. Ela continuava no chão, abraçada à própria barriga, tremendo, os lábios rachados, o rosto queimado de sol, as mãos sujas de terra e sangue. Sangue. Eu não tinha visto antes, mas agora, com o sol batendo de outro ângulo, dava para ver. As palmas das mãos dela estavam feridas, cortes abertos, bolhas estouradas. Meu Deus, quanto tempo ela estava sendo tratada daquele jeito? "Seu nome é o quê?" perguntei para ela, tentando manter a voz calma. Ela me olhou, mas não respondeu. Só balançou a cabeça, como se tivesse medo de falar. "Não fala com ele!" o homem gritou, avançando na direção dela. Eu me coloquei no caminho dele. Não sei de onde veio essa coragem. Eu sou magro, tenho 52 anos, joelho ruim, coluna que reclama quando chove, mas naquele momento eu não senti dor, não senti medo. Só senti que eu precisava proteger aquela moça. O homem parou a uns 2 passos de mim. Ele era mais alto, ombros largos, mãos grandes calejadas de trabalho pesado, mas ele hesitou. "Sai da frente", ele disse baixo, ameaçador. "Não, eu vou te quebrar, velho." "Então quebra", respondi, e até eu me surpreendi com a firmeza da minha voz. "Mas antes, você vai ter que me explicar por que tá tratando um ser humano desse jeito." Ele cerrou os punhos. Vi a mandíbula dele travar, os olhos injetados de raiva. Eu me preparei para o soco, mas ele não bateu, porque naquele exato momento, outro caminhão apareceu na estrada. Era um caminhão velho, desses de carga pequena, todo enferrujado, buzinando alto. O motorista devia ter visto a cena de longe. Meu Scania parado no meio da pista.
Eu e o homem cara a cara, a moça no chão. O caminhão parou do outro lado da estrada. A porta se abriu e desceu um homem negro, alto, forte, de barba grisalha. Ele usava uma camisa xadrez com as mangas dobradas e uma expressão séria. Que tá pegando aqui?" ele perguntou, vindo na nossa direção. O homem que segurava a madeira ficou tenso. Olhou para o recém-chegado, depois para mim, depois para a moça. Ele percebeu que a situação tinha mudado. "Nada não", ele resmungou. "Só um mal-entendido." "Mal-entendido?" O caminhoneiro recém-chegado olhou para a moça no chão, para os machucados, para as cordas, para o arado. "Que porra de mal-entendido é esse?" Silêncio. O homem da madeira deu mais um passo para trás. Ela trabalha aqui. É da família." Família?" O caminhoneiro chegou mais perto e a voz dele era grave, cheia de autoridade. "Família que amarra e bate? Eu não bato nela." "Então explica os hematomas", eu disse, apontando para os braços da moça. O homem ficou vermelho. As veias do pescoço saltaram. "Vocês não sabem de nada", ele gritou. "Vocês não sabem o que eu passo. Ninguém sabe." E de repente a raiva dele virou outra coisa. Desespero. Ele começou a andar de um lado para o outro, passando a mão no cabelo, respirando pesado. "Vocês acham que é fácil?" Ele apontou para a própria casa, um casebre de taipa que eu só tinha visto de relance. "Eu tô quebrado. Perdi tudo. A mulher foi embora. Os filhos sumiram. Só sobrou eu e essa terra maldita que não dá nada." A voz dele começou a falhar. "O pai dela me devia muito, e sumiu. Sumiu e me deixou com ela. Eu não queria, mas ela estava grávida, sem ter onde ir, e eu... Ele parou de falar, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Eu não esperava por isso. Não esperava ver aquele homem, tão cheio de raiva e violência, desmoronar daquele jeito. Mas a dor dele não justificava nada. "Eu entendo que a situação é difícil", eu disse, tentando manter a voz calma. "Mas isso não dá direito de tratar ela assim. Ela é gente. Ela está esperando um filho. Ela precisa de ajuda, não de corda no pescoço." O homem tirou as mãos do rosto. Os olhos dele estavam vermelhos. "E o que eu faço?" ele perguntou e parecia uma pergunta genuína. "O que eu faço? Não tenho dinheiro. Não tenho nada." "A gente acha um jeito", disse o outro caminhoneiro. "Mas primeiro a gente tira ela daqui." O homem balançou a cabeça. "Ela não tem para onde ir. Então a gente leva ela para a cidade", eu disse. "Para o hospital, para a polícia, para o lugar que for. Mas ela não fica aqui." Silêncio. O homem olhou para a moça, pela primeira vez, com algo que parecia arrependimento. "Tá bom", ele disse baixo. "Levem ela. Eu não aguento mais mesmo." E ele virou as costas e começou a caminhar de volta para o casebre, os ombros caídos, a cabeça baixa. Eu e o outro caminhoneiro ficamos ali, parados, ainda processando o que tinha acabado de acontecer. Depois, olhamos um para o outro. "Valeu, irmão", eu disse. Ele assentiu. Não dava para passar reto. A gente se aproximou da moça. Ela continuava no chão, tremendo, olhando para a gente com medo, como se ainda não acreditasse que aquilo estava acontecendo. Eu me abaixei devagar, para não assustá-la. "Oi", eu disse com a voz mais suave que consegui. "Meu nome é Miguel. Eu não vou te fazer mal. A gente veio te ajudar." Ela me olhou, os olhos castanhos, fundos, cheios de dor. "Por favor", ela sussurrou, e a voz dela era fraca, rouca. "Por favor, me tira daqui." Senti um nó na garganta tão apertado que quase não consegui responder. "Vou", eu disse. "Eu prometo." O outro caminhoneiro se abaixou também e começou a desamarrar as cordas. Elas estavam tão apertadas que tinham deixado marcas na pele dela. Vermelho, roxo, alguns pontos sangrando. Quando a última corda caiu, ela soltou um suspiro longo, trêmulo, e começou a chorar. Não era um choro alto, não era dramático. Era um choro silencioso, de alívio, de exaustão, de quem tinha segurado tudo por tempo demais. Eu coloquei a mão no ombro dela devagar. "Calma", eu disse.
Acabou. Acabou. O outro caminhoneiro pegou uma garrafa de água do caminhão dele e ofereceu para ela. Ela bebeu rápido, desesperada, como se não bebesse água limpa fazia dias. Provavelmente não bebia mesmo. Consegue ficar em pé? Perguntei. Ela tentou. As pernas tremeram. Ela quase caiu. Eu e o outro caminhoneiro a seguramos um de cada lado. Devagar, muito devagar, a gente a ajudou a caminhar até o meu caminhão. Ela mal conseguia dar um passo. O corpo dela estava no limite, desidratada, desnutrida, exausta. Mas ela estava viva. E ela ia continuar viva. Ajudei ela a subir na cabine do Scania. Ela se sentou no banco do carona, ainda tremendo, ainda chorando baixinho. Eu peguei uma camisa limpa que tinha guardada atrás do banco e coloquei sobre os ombros dela. Obrigada, ela sussurrou. Não precisa agradecer, eu disse. O outro caminhoneiro se aproximou da janela. Vou ligar para a polícia, ele disse. Vou esperar eles chegarem aqui, para garantir que esse cara não fuja. Valeu mesmo, eu disse. Sério, se você não tivesse parado... Ele balançou a cabeça. A gente faz o que tem que fazer, né? Ele olhou para a moça. Cuida dela. Vou cuidar. Ele deu um sorriso cansado e voltou para o caminhão dele. Eu me sentei no banco do motorista e liguei o motor. O Scania roncou, voltando à vida. Olhei para a moça. Como é seu nome? Perguntei. Ela me olhou hesitante. Joana, ela disse baixinho. Joana, repeti. Bonito. Respirei fundo. Joana, a gente vai para a cidade. Vou te levar num hospital. Você e seu bebê vão ficar bem. Eu prometo. Ela fechou os olhos e encostou a cabeça no vidro. Obrigada, ela repetiu. E dessa vez, a voz dela quebrou. Obrigada por parar. Eu não consegui responder. Só liguei o pisca, engrenei a marcha e voltei para a estrada. Mas alguma coisa dentro de mim tinha mudado. Eu não era mais o mesmo homem de meia hora atrás. E eu sabia que, a partir daquele momento, minha vida nunca mais seria igual. Continua no capítulo 4. Continue a longo o próximo 6/14, capítulo 4. O silêncio que grita mais alto. A estrada parecia diferente agora. O mesmo asfalto. O mesmo sol escaldante. As mesmas árvores retorcidas na beira da pista. Mas tudo parecia ter mudado de cor, de peso, de significado. Eu dirigia devagar, com cuidado, evitando os buracos. Cada solavanco fazia Joana se encolher no banco, abraçando a barriga com as duas mãos, como se quisesse proteger o bebê de tudo, do mundo, da dor, da memória. Ela não falava. Eu também não. O que eu podia dizer, vai ficar tudo bem, seria mentira. Eu não sabia se ia ficar tudo bem. Eu não sabia de nada. Só sabia que ela estava ali, viva, respirando, e que isso, por enquanto, tinha que ser o suficiente. Floriano ficava a uns 40 quilômetros dali. Cidade média, com hospital, delegacia, tudo o que a gente precisava. Eu conhecia o caminho de olhos fechados, mas nunca 40 quilômetros pareceram tão longos. Olhei de relance para Joana. Ela continuava encostada no vidro, com os olhos fechados, a respiração irregular. O rosto dela era jovem, 20 e poucos anos no máximo, mas carregava uma velhice estranha, como se tivesse vivido 100 anos de sofrimento em pouco tempo. As mãos dela estavam pousadas sobre a barriga, machucadas, sujas, trêmulas. Eu queria falar alguma coisa, qualquer coisa, mas toda a frase que vinha na minha cabeça parecia pequena, insuficiente, idiota. Então fiquei em silêncio. O rádio estava desligado. Só o ronco do motor, o vento batendo na janela, o rangido dos pneus no asfalto quente, e no meio desse silêncio, Joana finalmente falou. Ele não era mau no começo. A voz dela era tão baixa que eu quase não escutei. Olhei para ela, mas ela continuava de olhos fechados. Quando meu pai me deixou lá, ela continuou devagar, como se cada palavra doesse. Ele parecia até gentil. Disse que eu podia ficar até o bebê nascer. Disse que ia me ajudar. Ela abriu os olhos e olhou para a própria barriga. Mas aí meu pai sumiu. Não voltou. Não mandou dinheiro, nada. E o Severino... Ela engoliu seco.
Ele começou a mudar. Eu apertei o volante com mais força. Severino é o nome dele? Ela assentiu. Severino Gomes. Ele era amigo do meu pai. Trabalhavam juntos há muito tempo. Quando eu engravidei, quando o pai do meu filho me largou, meu pai não sabia o que fazer comigo. A gente morava numa casinha alugada, em Picos, mas ele perdeu o emprego, perdeu tudo. Aí ele me trouxe para o Severino e disse que era só até a gente se acertar. A voz dela ficou ainda mais baixa. Isso foi há 4 meses. 4 meses. 4 meses amarrada, puxando o arado, sendo tratada como bicho. Meu estômago revirou de novo. E seu pai? Perguntei. Nunca mais voltou? Ela balançou a cabeça. Não sei onde ele está. Não sei se está vivo. Não sei nada. Silêncio. Eu queria dizer alguma coisa. Alguma palavra de conforto. Mas o que eu podia dizer? Seu pai é um covarde? Ela já sabia. Você não merecia isso? Óbvio que não merecia. Então eu só disse, sinto muito. Ela me olhou. Pela primeira vez desde que entrou no caminhão, ela realmente me olhou. Nos olhos. Por que você parou? Ela perguntou. A pergunta me pegou de surpresa. Como assim? Por que você parou? Ela repetiu. Tanta gente passou por aquela estrada. Tanta gente me viu. E ninguém parou. Ninguém fez nada. Por que você parou? Eu respirei fundo. Porque eu parei. Eu podia dizer que foi por obrigação moral, por senso de justiça, porque era a coisa certa a fazer. Mas não era só isso. Eu não sei, respondi honesto. Eu vi você e não consegui seguir. Simples assim. Ela continuou me olhando. Simples assim. Ela repetiu baixinho. Nada é simples assim. E ela tinha razão. Nada era simples. Passamos por um pequeno vilarejo, umas 10 casas, uma igreja, um bar, gente sentada na sombra, olhando o movimento, ou melhor, a falta dele. Alguns olharam para o caminhão, curiosos, entediados. Nenhum deles fazia ideia do que estava acontecendo dentro daquela cabine. Joana se mexeu no banco, incomodada. Ela gemeu baixinho e levou a mão à lateral da barriga. Tá tudo bem? Perguntei preocupado. É ele, ela disse com um meio sorriso triste. Ele chuta quando fico muito tempo parada. Ela, o bebê, uma vida inteira crescendo ali dentro, sem saber de nada. Sem saber do sofrimento, da fome, do medo. É menino ou menina? Perguntei. Não sei, ela disse. Nunca fiz ultrassom. Nunca fui no médico. Meu Deus, mas eu acho que é menino. Ela continuou, passando a mão devagar na barriga. Não sei por quê. Só acho. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse, quase num sussurro. Eu vou chamar ele de Miguel. Eu quase pisei no freio. O quê? Miguel. Ela repetiu, me olhando. Por causa de você, o homem que parou. Senti um aperto no peito tão forte que precisei piscar várias vezes para não deixar as lágrimas caírem. Você não precisa fazer isso, eu disse, a voz falhando. Eu sei, ela respondeu, mas eu quero. E ela voltou a olhar pela janela como se tivesse dito a coisa mais simples do mundo. Mas para mim, naquele momento, o mundo inteiro tinha mudado. Continuamos em silêncio por mais alguns quilômetros. Eu pensava na Cláudia. Pensava em como ela teria lidado com aquela situação. Ela sempre foi mais forte que eu, mais decidida, mais corajosa. Ela teria parado também, sem pensar 2 vezes, e ela teria cuidado de Joana com o mesmo carinho que cuidava de todo mundo, vizinhos, estranhos, bichos de rua. Cláudia tinha um coração enorme, grande demais para um corpo tão pequeno. Às vezes eu ainda sentia raiva, raiva de Deus, do destino, da vida. Por que ela? Por que uma pessoa tão boa tinha que sofrer tanto? Por que ela teve que partir tão cedo? Mas naquele momento, dirigindo com Joana ao meu lado, eu senti outra coisa. Gratidão. Gratidão por ter conhecido ela, por ter amado ela, por ter aprendido com ela o que significava ser humano de verdade, porque foi por causa da Cláudia que eu parei, foi por causa dela que eu desci do caminhão, foi por causa dela que eu não fugi. E talvez, só talvez, essa fosse a forma dela de ainda estar comigo, de ainda me guiar, de ainda me ensinar.
A estrada começou a ficar mais movimentada. Algumas placas indicavam a proximidade de Floriano. Eu acelerei um pouco, mas com cuidado. Joana continuava quieta, mas eu percebia que ela estava ficando mais tensa. As mãos apertavam a barriga com mais força. A respiração ficava mais curta. "Joana?" chamei. "Tá sentindo dor?" Ela demorou para responder. "Um pouco", ela disse, tentando disfarçar. "Mas não é nada." "Tem certeza?" "Tenho." Mas eu não acreditei. Olhei para o painel. Faltavam uns 15 quilômetros. "Aguenta firme", eu disse. "A gente já está quase lá." Ela assentiu, mas eu vi o suor escorrer pela testa dela. Vi a forma como ela mordia o lábio inferior. Vi o medo nos olhos dela. Medo de que alguma coisa tivesse errado. Medo de que fosse tarde demais. E, de repente, eu também tive medo. Passamos por mais um posto de gasolina. Pensei em parar, pedir ajuda, ligar para uma ambulância. Mas Floriano estava tão perto, tão perto. Melhor continuar. Foi quando Joana gemeu, mais alto dessa vez. "Joana!" Ela se dobrou no banco, apertando a barriga com as duas mãos. "Dói!" ela disse ofegante. "Dói muito! Merda!" Eu acelerei. O motor do Scania rugiu. O velocímetro subiu. "Aguenta!" eu disse, tentando não deixar o pânico tomar conta. "Aguenta só mais um pouquinho. A gente já está quase lá." Mas quando olhei para ela de novo, vi algo que me fez gelar. Sangue. Uma mancha pequena, vermelha, no banco. "Joana!" Minha voz saiu estranha. "Joana, você está sangrando." Ela olhou para baixo, viu o sangue, e o rosto dela ficou branco. "Não!" ela sussurrou. "Não, não, não. Calma!" eu disse, mas minha própria voz estava tremendo. "Calma! A gente já está chegando." Eu olhei para frente. Vi a placa. Floriano. 8 quilômetros. 8 quilômetros. 8 quilômetros que pareciam 800. Pisei fundo no acelerador. O caminhão voou pela estrada. Ultrapassei 2 carros. Buzinei para um trator sair da frente. Joana chorava. Gemia. Apertava a barriga. "Por favor", ela dizia entre soluços. "Por favor, não deixa meu filho morrer." "Ele não vai morrer", eu disse firme, mesmo sem ter certeza de nada. "Ninguém vai morrer, eu prometo. E eu nem sei por que prometi isso. Eu não sou médico, não sou Deus, não posso controlar a vida e a morte." Mas naquele momento, dirigindo a mais de 100 por hora, com uma moça grávida sangrando ao meu lado, eu fiz uma promessa. E eu ia cumprir, nem que fosse a última coisa que eu fizesse. 5 quilômetros. 3. 1. Finalmente, Floriano apareceu no horizonte. Prédios baixos, casas, comércio, movimento. Eu entrei na cidade acelerando, buzinando, desviando de carros, motos, pedestres. As pessoas olhavam assustadas, xingavam, gritavam, mas eu não parava. Cadê o hospital?" Joana gritou desesperada. "Já sei onde é", eu disse. Virei à esquerda, depois à direita. Subi uma ladeira. E, finalmente, lá estava. Hospital Municipal de Floriano. Um prédio velho, pintado de branco e azul, com uma placa apagada na frente. Eu parei o caminhão na frente da entrada de emergência, bem no meio da rua, bloqueando tudo. Buzinas, gritos, confusão. Não me importei. Desci do caminhão, corri para o outro lado, abri a porta e peguei Joana no colo. Ela era leve demais. Leve demais para uma mulher grávida. "Segura em mim", eu disse. Ela passou os braços em volta do meu pescoço, tremendo, chorando. E eu corri para dentro do hospital, gritando: "Socorro! Alguém me ajuda!" Enfermeiras viraram. Um segurança veio correndo. Um médico saiu de uma sala. "Ela está grávida", eu gritei. "Ela está sangrando." Em segundos, Joana foi tirada dos meus braços e colocada numa maca. Médicos, enfermeiras, gente correndo para todo lado. Alguém gritou: "Leva para a sala 2, agora!" E eles a levaram. Eu fiquei ali, parado no corredor, com as mãos ainda trêmulas, o coração ainda disparado. Sozinho. Uma enfermeira se aproximou de mim. "Senhor, o senhor é parente dela?" "Não", eu disse. Eu só a trouxe." "O senhor sabe o nome dela?" "Joana. Só sei o primeiro nome."
Joana. A enfermeira anotou alguma coisa numa prancheta. Ela vai ficar bem? Perguntei. Os médicos vão fazer o possível. Não era a resposta que eu queria ouvir, mas era a única que eu ia ter. A enfermeira voltou para a sala de emergência e eu fiquei ali. Sentei num banco de plástico duro, encostei a cabeça na parede e fechei os olhos. Meu corpo inteiro doía. Minhas pernas tremiam. Minha cabeça latejava, mas o que mais doía era o medo. Medo de que eu tivesse chegado tarde demais, medo de que tudo aquilo tivesse sido em vão, medo de perder mais alguém. Respirei fundo e pela primeira vez em 6 anos, eu rezei. Rezei de verdade, não pedi para mim. Pedi por ela, por Joana e pelo pequeno Miguel que ainda não tinha nascido. Continua no capítulo 5. Continue alongue o próximo 16, capítulo 5. A espera que dói mais, que qualquer ferida tem tipos diferentes de silêncio. Tem o silêncio da estrada, que é companheiro, quase reconfortante. Tem o silêncio da madrugada, quando você está sozinho na boleia e o mundo inteiro parece ter parado. E tem o silêncio de um hospital. Esse é diferente. É um silêncio cheio de sons. Passos apressados, máquinas apitando, vozes abafadas atrás de portas fechadas. Mas mesmo assim, é silêncio, porque nada daquilo te diz o que você quer saber. Nada te diz se a pessoa que você trouxe vai sobreviver. Eu fiquei sentado naquele banco de plástico por tempo demais. Não sei quanto. Podia ter sido 15 minutos. Podia ter sido 1 hora. O relógio na parede dizia 15h43. Mas o tempo tinha perdido o sentido. Ao meu redor, o hospital funcionava no ritmo caótico de sempre. Gente entrando e saindo, crianças chorando, velhos sentados olhando para a parede com aquela expressão vazia de quem já aceitou que a vida é mais espera do que qualquer outra coisa. Eu conhecia aquele olhar. Eu tinha esse olhar. Passei tanto tempo esperando a Cláudia melhorar, esperando o resultado de exames, esperando os médicos saírem da sala e dizerem que ainda tinha esperança. E no fim, esperei ela partir. Balancei a cabeça, tentando afastar as lembranças. Não era hora para isso. Não agora. Agora eu precisava estar presente, precisava estar ali, por Joana, pelo bebê, por alguém que não fosse eu mesmo. Uma senhora idosa sentou do meu lado. Ela tinha um lenço amarrado na cabeça e carregava uma sacola de plástico cheia de frutas. "Quem o senhor está esperando?" Ela perguntou com aquela naturalidade de quem acha que todo mundo num hospital é família de alguém. "Uma moça", eu disse. "Grávida. Eu trouxe ela." A senhora assentiu como se isso fosse a coisa mais comum do mundo. "Tá ruim?" "Não sei." Ela ficou em silêncio por um momento, depois disse, "Deus cuida." Eu não respondi. Não porque não acreditasse, mas porque às vezes parece que Deus cuida de todo mundo, menos de quem a gente ama. A senhora continuou falando, mas eu não estava mais ouvindo. Minha atenção estava toda voltada para a porta da sala de emergência. Cada vez que ela se abria, meu coração dava um pulo. Cada vez que um médico ou enfermeira saía, eu me levantava, esperando notícias. Mas nenhuma delas era sobre Joana. Passaram-se mais 20 minutos. Eu comecei a andar pelo corredor. Não conseguia ficar parado. As pernas pediam movimento. O cérebro pedia distração. Passei na frente da recepção. Uma moça jovem, de cabelo preso num coque, digitava algo no computador com cara de tédio. "Com licença", eu disse. Ela me olhou, sem muito interesse. "Pois não? A moça que eu trouxe, Joana. Ela tá bem?" "Senhor, eu não tenho acesso a isso. O senhor precisa esperar o médico chamar. Mas faz quase 1 hora. É o procedimento, senhor." Eu respirei fundo, tentando não perder a paciência. Ela estava sangrando, grávida de 7 meses, desnutrida. Eu só quero saber se ela está viva. A moça me olhou com um pouco mais de atenção agora. Talvez tenha percebido o desespero na minha voz. "Vou tentar descobrir alguma coisa", ela disse, pegando o telefone. Ficou alguns segundos falando baixo com alguém do outro lado. Depois desligou e me olhou. "Ela está sendo atendida. É tudo que posso falar. Mas ela está viva?"
A moça hesitou. Senhor, eu realmente não sei mais nada. Mas se ela tivesse... Ela parou, escolhendo as palavras. Se a situação fosse crítica, o senhor já teria sido informado. Não era garantia, mas era alguma coisa. Agradeci e voltei para o banco. A tarde foi passando. O sol começou a baixar. A luz que entrava pelas janelas ficou mais dourada, mais suave. Eu continuava ali. Alguns enfermeiros começaram a me olhar com curiosidade. Um segurança passou por mim 2 vezes, como se estivesse avaliando se eu era algum tipo de ameaça. Mas ninguém me mandou embora. Às 17h15, finalmente, a porta da emergência se abriu. E um médico saiu. Ele era jovem, devia ter uns 30 e poucos anos, cabelo curto, jaleco manchado de sangue, cara de cansaço. Olhou para o corredor, procurando alguém. Eu me levantei. Doutor, chamei a voz falhando. A moça, Joana, foi o senhor que atendeu? Ele me olhou, avaliando. Foi. O senhor é parente? Não, eu trouxe ela. Ele assentiu, como se já tivesse visto esse tipo de situação antes. Vem comigo. Seguimos por um corredor estreito com cheiro de desinfetante e algo mais. Sangue, medo, dor. O médico andava rápido e eu precisei acelerar o passo para acompanhar. Entramos numa salinha pequena, com 2 cadeiras e uma mesa. Ele me indicou uma das cadeiras e sentou na outra. Ela tá viva, ele disse direto. Senti o alívio me invadir com tanta força que quase desabei na cadeira. Graças a Deus, murmurei. E o bebê? O médico respirou fundo. Também tá vivo, mas foi por pouco. Ele cruzou os braços e continuou. Ela chegou aqui num estado crítico. Desidratação severa, desnutrição, anemia profunda, sinais de trabalho de parto prematuro. A placenta estava se descolando. Mais alguns minutos e a gente teria perdido os 2. Eu fechei os olhos, tentando processar. Mas agora ela está bem? Ela está estável. Conseguimos interromper o trabalho de parto. O bebê está resistindo, mas ela vai precisar ficar internada. Pelo menos 1 semana, talvez mais. Tudo bem. O que for preciso. O médico me olhou com uma expressão difícil de decifrar. Parte curiosidade, parte respeito. Posso perguntar como o senhor a encontrou? Contei. Contei tudo. A estrada, o Severino, a corda, o arado, o outro caminhoneiro, a fuga. Quanto mais eu falava, mais a expressão do médico mudava. No final, ele balançou a cabeça, incrédulo. Meu Deus, ele disse. Isso é desumano. É, concordei. E acontece mais perto da gente do que a gente imagina. Silêncio. O médico passou a mão no rosto, cansado. Vou acionar o serviço social e a polícia. Ela vai precisar de proteção, de acompanhamento, de documentos, moradia, tudo. Eu ajudo, eu disse sem pensar. No que for preciso, eu ajudo. Ele me olhou surpreso. O senhor nem conhece ela. Não, concordei, mas agora conheço. O médico sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. O mundo precisava de mais gente como o senhor. Eu não soube o que responder. Ele me levou até o quarto onde Joana estava. Era um quarto pequeno, com 2 camas, só uma ocupada. Joana estava deitada, coberta com um lençol branco, um soro pingando no braço, uma máscara de oxigênio no rosto. Os olhos dela estavam fechados. Ela está dormindo, o médico disse. Demos um calmante. Ela precisa descansar. Eu fiquei ali, parado na porta, olhando para ela. Ela parecia tão frágil, tão pequena naquela cama. Mas ela estava viva. E o bebê também. Posso ficar? Perguntei. O médico hesitou. O horário de visita já passou. Mas... Ele olhou para mim. Acho que podemos abrir uma exceção. Obrigado. Ele saiu, fechando a porta devagar. Eu puxei uma cadeira para perto da cama e me sentei. Fiquei ali, olhando para Joana dormir, ouvindo o som ritmado do monitor cardíaco, o bip constante que dizia: ela está viva, ela está viva, ela está viva. As horas passaram. Enfermeiras entravam de vez em quando para checar os sinais vitais, trocavam o soro, anotavam coisas nas pranchetas. Eu não saí. Lá pelas 9 da noite, Joana se mexeu. Os olhos dela se abriram devagar.
confusos, tentando entender onde estava. Eu me inclinei para frente. Joana, chamei baixinho. Calma, você está no hospital. Tá segura? Ela virou a cabeça na minha direção, os olhos ainda turvos pelo remédio. Miguel! A voz dela saiu rouca, fraca. Tô aqui. Ela piscou algumas vezes. Depois levou a mão à barriga, num gesto instintivo. O bebê, ela sussurrou com pânico nos olhos. Meu bebê. Tá bem, eu disse rápido. Ele tá bem. Você tá bem. Vocês dois estão bem. Ela fechou os olhos e soltou um suspiro longo, trêmulo. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Não era um choro de tristeza. Era de alívio. Eu peguei a mão dela. Estava fria, frágil. Apertei devagar. Você é forte, eu disse. Muito forte. E agora acabou. Ninguém vai te machucar nunca mais. Ela abriu os olhos de novo e me olhou. Realmente me olhou. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. Por que você está aqui? Eu não tinha uma resposta pronta. Podia dizer que era porque era certo. Porque ninguém deveria passar por isso sozinho. Porque eu tinha visto nela algo que me lembrava de alguém que eu amava. Mas no fundo a resposta era mais simples. Porque eu precisava, eu disse. Ela franziu a testa sem entender. Como assim? Eu parei, tentando encontrar as palavras certas. Faz muito tempo que eu tô sozinho. Muito tempo que eu só dirijo. Como? Durmo e repito. Sem propósito, sem razão. Só existindo. Respirei fundo. Mas hoje, quando eu parei, quando eu te vi, alguma coisa mudou. E eu percebi que talvez eu ainda sirva para alguma coisa. Que talvez ainda valha a pena estar aqui. Silêncio. Joana continuou me olhando. Depois, ela apertou minha mão de volta. Obrigada, ela disse, por me dar uma chance. Eu sorri. Um sorriso triste, mas verdadeiro. Obrigado você, respondi, por me lembrar que ainda existe gente que vale a pena salvar. Ficamos em silêncio por um tempo. Joana fechou os olhos de novo, exausta, mas ela não soltou minha mão, e eu fiquei ali. A noite foi passando, o hospital foi silenciando. E eu, Miguel, caminhoneiro de 52 anos, que achava que já não tinha mais nada para dar, descobri que ainda tinha. Descobri que ainda podia cuidar, ainda podia proteger, ainda podia amar, mesmo que fosse de um jeito diferente. De um jeito que eu nunca tinha imaginado. E pela primeira vez em 6 anos, eu não me senti completamente vazio. Continua no capítulo 6. Continue a longe o próximo de 6:19, capítulo 6, quando o passado bate à porta. A manhã chegou devagar, trazendo uma luz fraca que entrava pela janela do quarto. Eu não tinha dormido. Passei a noite inteira naquela cadeira dura, ouvindo o bip do monitor, o barulho dos passos no corredor, o suspiro ocasional de Joana quando ela se mexia no sono. Meu corpo reclamava. As costas doíam, o pescoço estava rígido, as pernas formigavam, mas eu não me importava. Tinha algo reconfortante em estar ali, em saber que alguém precisava de mim, mesmo que esse alguém fosse uma estranha que eu tinha conhecido menos de 24 horas atrás. Às 6 da manhã, uma enfermeira entrou para trocar o soro. Ela era diferente das outras. Mais velha, cabelos grisalhos presos num coque frouxo, olhos cansados, mas gentis. Ela olhou para mim e sorriu. O senhor ficou a noite toda? Fiquei. Deve estar exausto. Tô bem. Ela terminou de trocar o soro e checou os sinais vitais de Joana no monitor. Ela melhorou bastante durante a noite, a enfermeira disse. Os batimentos estão estáveis, a pressão normalizou, ela é forte. É, concordei. Mais do que ela imagina. A enfermeira me olhou com aquela expressão de quem já viu muita coisa na vida. O senhor é parente dela? Não. Pai da criança? Não. Então, só alguém que estava no lugar certo na hora certa, respondi. Ela assentiu, como se isso fosse resposta suficiente. Tem café na sala dos acompanhantes. Ela disse. O senhor devia ir, esticar as pernas, tomar um ar. Daqui a pouco. Ela saiu, fechando a porta devagar. Eu continuei ali, olhando Joana dormir. O rosto dela estava diferente agora, menos tenso, menos sofrido. Como se, pela primeira vez em muito tempo,
ela pudesse descansar de verdade. Às 7h30 ela acordou. Os olhos se abriram devagar, piscando contra a luz da manhã. Ela olhou para o teto, depois para a janela, depois para mim. Bom dia, eu disse. Bom dia, ela respondeu, a voz ainda rouca. Ela tentou se sentar, mas fez uma careta de dor. Calma, eu disse, me levantando. Não força. Os médicos disseram que você precisa descansar. Quanto tempo eu dormi? A noite toda, umas 10, 11 horas. Ela olhou para a janela de novo, como se estivesse tentando acreditar que tudo aquilo era real. Eu achei que fosse um sonho, ela disse baixinho. Achei que ia acordar de volta naquela roça, amarrada, puxando aquele arado maldito. Não vai, eu disse firme. Nunca mais. Ela me olhou. Havia lágrimas nos olhos dela, mas ela não deixou cair. E agora? Ela perguntou. O que vai acontecer comigo? Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu. Era o médico de ontem, ainda com o mesmo jaleco, agora ainda mais amassado. Ele parecia não ter dormido também. Bom dia, ele disse entrando. Como está se sentindo, Joana? Melhor, ela respondeu. Ele checou a prancheta no pé da cama, depois olhou para ela. Vou ser direto. Você e o bebê estão estáveis, mas ainda não fora de perigo. Vamos precisar mantê-la em observação por pelo menos uma semana, talvez mais. Tudo bem. Também acionei o serviço social. Tem uma assistente que vai vir falar com você hoje. E a polícia também quer seu depoimento. O rosto de Joana ficou tenso. Polícia? É procedimento, o médico explicou. Pelo que o senhor Miguel contou, você foi vítima de trabalho análogo à escravidão. Isso é crime grave. A polícia vai querer investigar. Joana olhou para mim, depois para o médico, depois para as próprias mãos. Eu não quero problemas, ela disse baixinho. Você não vai ter problemas, o médico respondeu. Você é a vítima e vai ter todo o apoio necessário. Mas eu vi o medo nos olhos dela, medo de que as coisas piorassem, medo de que alguém viesse buscá-la, medo de que tudo aquilo fosse temporário. Quando o médico saiu, eu me aproximei da cama. Joana, eu disse, eu sei que está com medo, mas você precisa confiar. As coisas vão melhorar. Ela balançou a cabeça. Você não entende. Eu não tenho nada, nenhum documento, nenhum dinheiro, nenhuma família. Quando eu sair daqui, para onde eu vou? Essa pergunta me pegou desprevenido, porque ela estava certa. Eu tinha salvado ela, tinha trazido ela para o hospital. Mas e depois? O que aconteceria quando ela tivesse alta? Para onde ela iria? E pela primeira vez, eu percebi que tinha me metido em algo muito maior do que eu imaginava. Às 9 da manhã, chegou a assistente social. Era uma mulher de meia idade, cabelos curtos, óculos de armação grossa, carregando uma pasta cheia de papéis. Ela se apresentou como Dalva. Prazer, Joana, ela disse sentando numa cadeira. Vim conversar com você sobre sua situação. Joana assentiu, tensa. Dalva começou a fazer perguntas. Muitas perguntas. Nome completo, data de nascimento, naturalidade, nome dos pais, última residência. Joana respondia tudo com voz baixa, hesitante, como se cada resposta fosse uma confissão. Eu fiquei ali, ouvindo, e aos poucos a história dela foi se montando. Joana Maria da Silva, 23 anos, nascida em Simplício Mendes, interior do Piauí. Mãe morta no parto, pai alcoólatra que sumia por semanas, depois voltava sem dinheiro, sem explicação. Ela cresceu na casa de tias, de vizinhos, de quem quisesse dar um prato de comida. Aos 16, fugiu para Picos com um namorado. Ele prometeu que iam se casar, ter uma vida melhor. 2 anos depois, ele sumiu. Deixou ela grávida e sem nada. O pai dela reapareceu. Disse que conhecia um amigo que podia ajudar. Levou ela para o Severino. E o resto, eu já sabia. Quando Joana terminou de contar, Dalva anotou tudo na pasta. Vou dar entrada no seu RG e CPF, ela disse. Vou ver se consigo uma vaga num abrigo para quando você tiver alta. E vou falar com o Ministério Público sobre seu caso. Abrigo? Joana perguntou. Sim, um lugar seguro. Para você e para o bebê. Joana não pareceu animada.
E eu entendi por quê. Abrigo não era lar, era sobrevivência. Mais um lugar provisório numa vida inteira de provisoriedades. Dalva saiu, prometendo voltar em breve, e Joana ficou olhando para a janela, calada. Às 11 da manhã, chegaram os policiais. 2. Um homem e uma mulher, uniformizados, expressões sérias. Eles fizeram mais perguntas, mais detalhes. Queriam saber tudo sobre o Severino. Joana respondeu, mas eu via que ela estava cansada, exausta não só do corpo, mas da alma. Os policiais disseram que iam investigar, que iam prender o Severino, que justiça seria feita. Mas Joana não pareceu acreditar. E, sinceramente, eu também não. Depois que todo mundo foi embora, o quarto ficou em silêncio. Joana olhava para o teto, perdida em pensamentos. Eu continuava na cadeira, sem saber o que dizer. Foi quando ela falou, meu pai vai aparecer. Olhei para ela. Mas, como assim? Ele sempre aparece, ela disse amarga. Quando acha que pode tirar alguma coisa, algum dinheiro, algum favor, ele vai saber que eu tô aqui e vai vir. Você acha que ele sabe o que o Severino fez com você? Ela deu uma risada sem graça. Acho que ele não se importa. Senti raiva, uma raiva profunda, raiva desse homem que eu nem conhecia, raiva de todos os pais que abandonam, que machucam, que destroem. Se ele aparecer, eu disse, eu não deixo ele chegar perto de você. Joana me olhou. Você não pode ficar aqui para sempre. Ela tinha razão. Eu tinha uma carga atrasada, uma vida que não parava, contas para pagar, estrada para rodar. Mas naquele momento, nada disso parecia importar. Então eu fico o tempo que precisar, eu disse. E eu falei sério. A tarde passou devagar. Joana dormiu de novo. Eu saí para tomar um café, esticar as pernas, ligar para a empresa de transportes e explicar o atraso. O gerente não gostou. Falou em multa, em prejuízo. Eu desliguei no meio da ligação, voltei para o quarto. E foi quando eu vi. Tinha um homem na porta, alto, magro demais, barba rala, roupa suja, cheiro de cachaça. Ele olhava para dentro do quarto, procurando alguma coisa. Ou alguém. Meu estômago gelou. Posso ajudar? Perguntei, me aproximando. Ele se virou. Os olhos dele eram amarelados, vidrados. Tô procurando minha filha, ele disse, a voz arrastada. Joana. Merda. O pai dela. Eu me coloquei entre ele e a porta. Ela tá descansando. Eu sei. Eu quero ver ela. Agora não é uma boa hora. Ele estreitou os olhos. Quem é você? Alguém que se importa. Ele deu um passo à frente. Eu não recuei. Sai da frente, velho. Não. A tensão no ar era palpável. E eu sabia que aquilo ia acabar mal. Continua no capítulo 7. Continue alongue o próximo, M22 capítulo 7. O acerto de contas, que nunca devia ter acontecido. Eu já tinha visto muito tipo de gente na estrada. Gente boa, gente ruim, gente perdida, gente desesperada. Mas o homem na minha frente era diferente. Ele não era violento como o Severino. Não tinha aquela raiva explosiva, aquela brutalidade crua. Ele era pior, porque ele era vazio. Os olhos amarelados, perdidos em algum lugar entre a bebida e o desespero. O corpo curvado não de cansaço, mas de desistência. A barba rala, as roupas imundas, o cheiro azedo de quem há muito tempo parou de se importar consigo mesmo. E mesmo assim, ali estava ele, procurando a filha, não por amor, não por preocupação, mas porque ela ainda podia servir para alguma coisa. Sai da frente, ele repetiu, agora mais perto, a voz mais ameaçadora. Não vou sair, respondi, mantendo a voz firme, mas sentindo o coração bater mais rápido. Sua filha precisa descansar. Minha filha? Ele deu uma risada amarga que se transformou numa tosse rouca. Ela é minha filha, não sua. Quem você pensa que é? Alguém que estava lá quando ela precisou, respondi. Diferente de você. O rosto dele ficou vermelho. As veias do pescoço saltaram. Você não sabe de nada.
Ele gritou, e o cheiro de cachaça ficou mais forte. Nada! Eu fiz o que pude. Eu dei um teto para ela quando ninguém mais queria. Teto! Eu senti a raiva subindo. Você deixou ela amarrada feito bicho, puxando arado, grávida. Que tipo de pai faz isso? Eu não sabia! O grito dele ecoou pelo corredor. Algumas pessoas viraram a cabeça. Uma enfermeira se aproximou, preocupada. Tá tudo bem aqui? Ela perguntou. Mas tá, eu disse sem tirar os olhos dele. Só uma conversa. Ela hesitou, mas voltou para o balcão. O homem respirava pesado agora, as mãos tremendo. Não sei se de raiva ou de abstinência. Eu não sabia. Ele repetiu mais baixo agora. O Severino disse que ia cuidar dela. Disse que ia dar comida, trabalho. Trabalho? Eu quase cuspi a palavra. Ela estava sendo escravizada. Ele baixou a cabeça. E por um breve momento, eu quase senti pena. Quase. Porque mesmo que ele não soubesse, ele tinha abandonado a própria filha. Tinha entregado ela nas mãos de um estranho e sumido. E agora, meses depois, ele aparecia. Não para pedir desculpas, não para oferecer ajuda, mas porque alguém devia ter contado que ela estava num hospital. E hospitais, para gente como ele, significam indenizações, processos, algum dinheiro fácil. O que você quer? Perguntei direto. Ele me olhou, surpreso pela franqueza. Quero ver minha filha. Por quê? Ele hesitou. Por quê? Porque ela é minha filha. Mentira, eu disse. Você quer alguma coisa? Dinheiro? Acha que vai processar alguém? Acha que vai tirar algum proveito disso? O rosto dele se contorceu e, por um momento, achei que ele ia me bater. Mas não bateu, porque ele sabia que eu estava certo. Eu tô quebrado, ele disse, e a voz saiu quase chorosa. Não tenho nada, nada, nenhum lugar para dormir, nem comida. Achei que talvez ela pudesse... Ele não terminou a frase. Não precisava. Eu já tinha entendido. Ele queria que a filha, grávida, machucada, quase morta, resolvesse os problemas dele. De novo, respirei fundo, tentando controlar a raiva. Escuta aqui, eu disse baixo, mas firme. Você vai embora. Agora. E não volta. Você não pode me impedir de ver minha filha. Posso sim, respondi. E vou, porque a última coisa que ela precisa agora é de você. Ele deu um passo à frente, mas eu não recuei. Você vai se arrepender. Ele disse, ameaçador. Talvez, concordei, mas não tanto quanto você deveria se arrepender do que fez com ela. Silêncio. Ele me encarou por mais alguns segundos. Depois cuspiu no chão, virou as costas e começou a andar pelo corredor. Antes de sair, ele olhou para trás. Ela sempre foi um peso, ele disse amargo, desde que nasceu, e foi embora. Eu fiquei ali, parado, com as mãos ainda tremendo de raiva. A enfermeira de antes se aproximou. Esse era o pai dela? Era. Não parecia muito preocupado. Não estava, eu disse, e minha voz saiu cansada. Ele só queria... Parei. Não importa. Ele foi embora. Ela colocou a mão no meu ombro. O senhor fez a coisa certa. Eu não tinha certeza disso, mas pelo menos Joana não ia ter que ver aquele homem hoje. Voltei para o quarto. Joana estava acordada, sentada na cama, com os olhos vermelhos. Ela tinha ouvido tudo. Era ele, né? Ela perguntou, a voz trêmula. Eu assenti. Era. O que ele queria? Pensei em mentir. Pensei em dizer que ele tinha vindo porque estava preocupado, porque queria saber se ela estava bem. Mas Joana merecia a verdade. Dinheiro, eu disse. Acho que ele achava que podia ganhar alguma coisa com isso. Ela fechou os olhos e balançou a cabeça. Eu sabia, ela disse. Eu sabia que ele ia aparecer. E sabia por quê. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Por que ele não consegue ser normal? Ela perguntou, a voz quebrando. Por que ele não consegue ser um pai de verdade? Só uma vez? Eu me sentei na cadeira ao lado da cama e peguei a mão dela. Eu não sei, respondi, honesto. Algumas pessoas são assim, quebradas de um jeito que a gente não consegue consertar. Mas ele é meu pai, ela disse chorando. Ele devia me amar, devia me proteger, devia... A voz dela falhou.
E ela desabou. Chorou como eu nunca tinha visto ninguém chorar. Um choro profundo, que vinha de muito longe, de uma criança que nunca teve colo, de uma adolescente que nunca teve apoio, de uma mulher que nunca teve ninguém. Eu não sabia o que fazer. Então fiz a única coisa que pude. Me levantei, sentei na beirada da cama e abracei ela. Devagar, com cuidado. E ela se agarrou a mim como se eu fosse a última coisa sólida num mundo que só desmoronava. Ficamos assim por muito tempo. Ela chorando, eu segurando. Até que, aos poucos, o choro foi diminuindo, virando soluços. Depois silêncio. Ela se afastou um pouco, limpando o rosto com as mãos. Desculpa, ela disse. Pelo quê? Por isso, por desabar. Você tem todo o direito de desabar, eu disse. Aliás, você tem o direito de desabar sempre que quiser. Você passou por coisa demais, segurou coisa demais. Não precisa pedir desculpa por sentir. Ela me olhou e havia algo diferente nos olhos dela agora. Não era só tristeza, era alívio, como se pela primeira vez alguém tivesse dado permissão para ela não ser forte. O resto do dia passou devagar. Joana descansou. Comeu um pouco. A primeira refeição decente em meses, ela disse. Eu fiquei ali, só observando, garantindo que ninguém mais ia aparecer para incomodar. No final da tarde, Dalva, a assistente social, voltou. Ela trazia boas notícias. Consegui uma vaga num abrigo, ela disse. É um lugar bom, seguro. Eles têm acompanhamento para gestantes. Você vai ter comida, roupa, um quarto só seu. E depois que o bebê nascer, eles ajudam com documentos, emprego, moradia definitiva. Joana ouviu tudo em silêncio. Quando eu tenho que ir? Ela perguntou. Assim que tiver alta, provavelmente semana que vem. Joana assentiu, mas eu vi o medo nos olhos dela. Medo de mais um lugar temporário, medo de mais uma instituição, medo de nunca ter um lar de verdade. Quando Dalva saiu, Joana olhou para mim. E você? Ela perguntou. Você vai embora? A pergunta me pegou desprevenido, porque eu não tinha pensado nisso. Não de verdade. Eu tinha uma vida, um trabalho, uma estrada esperando, mas ao mesmo tempo, não sei, respondi honesto. Ainda não pensei. Você tem que ir, ela disse. Você tem sua vida, seu caminhão. Eu não posso prender você aqui. Você não está me prendendo, mas você não pode ficar para sempre. Silêncio, porque ela estava certa. Eu não podia, mas a ideia de ir embora, de deixar ela ali, sozinha, me doía de um jeito que eu não esperava. Naquela noite, sozinho no corredor do hospital, tomando um café horrível de máquina, eu pensei na Cláudia. Pensei no que ela faria. Ela não ia embora, não sem garantir que Joana estivesse realmente bem. Cláudia era assim, incapaz de abandonar alguém que precisava. E talvez eu fosse assim também, ou pelo menos eu queria ser. Voltei para o quarto. Joana estava acordada, olhando pela janela, vendo as luzes da cidade. Joana, eu disse. Ela se virou. Eu vou ficar, eu disse. Até você sair daqui, até você estar instalada no abrigo, até ter certeza de que você está bem. Miguel, você não precisa... Eu sei, interrompi, mas eu quero. Ela me olhou por um longo tempo, depois sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. Obrigada, ela disse, e dessa vez eu não disse de nada, porque eu sabia que não era nada. Era tudo. Continua no capítulo 8. Continue alongue o próximo 16-23 capítulo 8, quando a estrada deixa de ser fuga. Os dias seguintes passaram numa rotina estranha. Estranha porque pela primeira vez em anos eu não estava na estrada. Eu acordava cedo num hotel barato perto do hospital, daqueles com cheiro de mofo e lençol áspero. Tomava banho rápido, vestia a mesma roupa de sempre e caminhava até o hospital. Comprava 2 cafés num carrinho na esquina. Um para mim, um para Joana. Entrava no quarto dela. Ela já estava acordada, olhando pela janela, como se esperasse que o mundo lá fora fizesse algum sentido. A gente tomava café juntos, em silêncio, na maioria das vezes. Mas era um silêncio bom, confortável.
O tipo de silêncio que só acontece entre pessoas que não precisam preencher o espaço com palavras vazias. No terceiro dia, Joana começou a falar mais sobre a infância, sobre a mãe que ela nunca conheceu, sobre as tias que cuidaram dela, algumas com carinho, outras só porque era obrigação. Tinha uma tia, a Neuza, ela contou mexendo no copo de café. Ela morava em Jaicós. Eu devia ter uns 8 anos quando fui morar com ela. Joana sorriu, mas era um sorriso triste. Ela era brava, gritava muito, batia quando eu fazia coisa errada. Mas ela me ensinou a ler, me botava na mesa da cozinha, com um caderno velho, e ficava ali do meu lado até eu decorar as letras. Ela ainda está viva? Perguntei. Joana balançou a cabeça. Morreu faz uns 5 anos. Derrame. Foi rápido. Sinto muito. Eu também. Ela olhou para a barriga. Às vezes eu penso que se ela tivesse viva, as coisas seriam diferentes. Ela não ia deixar meu pai me entregar para o Severino. Ela ia brigar, ia me proteger. A voz dela falhou. Mas ela não está aqui. Ninguém está. Eu queria dizer alguma coisa, alguma frase de conforto, mas tudo que vinha na minha cabeça parecia insuficiente. Então eu só disse, eu tô. Ela me olhou. Por enquanto, ela respondeu baixinho. E aquilo doeu mais do que eu esperava. No quarto dia, os médicos fizeram novos exames. O bebê estava bem, forte, batimentos cardíacos regulares. Joana também estava melhorando, ganhando peso, recuperando as forças. Mais alguns dias e você pode ter alta, o médico disse sorrindo. Você é uma guerreira. Joana sorriu de volta, mas eu vi que era um sorriso de polidez, não de alegria. Porque alta significava sair dali. E sair dali significava ir para o abrigo. E o abrigo, por mais que fosse seguro, não era um lar. Naquela tarde eu saí para resolver algumas coisas. Liguei para a empresa de transporte. Avisei que ia precisar de mais tempo. O gerente gritou, ameaçou me demitir. Eu desliguei. Fui até uma loja e comprei algumas coisas para Joana. Roupas limpas, sandálias, um pijama novo, produtos de higiene. Quando voltei para o hospital, ela estava sentada na cama, conversando com uma enfermeira. A enfermeira saiu quando me viu entrar. Comprei umas coisas para você, eu disse entregando a sacola. Joana abriu, viu as roupas, os produtos e começou a chorar. Miguel, você não precisava. Eu sei, mas quis. Ela segurou uma das camisas, uma blusa simples, azul claro, de algodão. Faz tanto tempo que eu não tenho roupa nova, ela disse, passando a mão no tecido. Tanto tempo. Eu me sentei na cadeira sem saber o que dizer. Joana limpou as lágrimas e me olhou. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. De verdade. Por que você está fazendo tudo isso por mim? Respirei fundo. Era uma pergunta que eu vinha fazendo a mim mesmo nos últimos dias. Por que eu tinha parado? Por que eu tinha ficado? Por que eu me importava tanto com alguém que até uma semana atrás era uma completa estranha? Porque, comecei, tentando encontrar as palavras certas. Porque faz 6 anos que eu tô só dirigindo, fugindo, tentando não pensar, tentando não sentir. Fiz uma pausa. Quando minha esposa morreu, eu morri junto. Não fisicamente, mas por dentro. E eu achei que era isso, que eu ia passar o resto da vida assim, vazio, sozinho, só existindo. Olhei para Joana. Mas aí eu te vi, e alguma coisa dentro de mim acordou. Alguma coisa que eu achei que tinha morrido com a Cláudia. O quê? A vontade de cuidar de alguém. Silêncio. Joana continuou me olhando, os olhos cheios de lágrimas. Você me salvou, ela disse. Mas eu acho que eu também salvei você. De algum jeito. E ela tinha razão. No 5º dia, a polícia voltou. Dessa vez, trouxeram notícias. O investigador, um homem baixo, de bigode grisalho, entrou no quarto com uma expressão séria. Joana, ele disse, a gente prendeu o Severino Gomes. Joana ficou pálida. Prendeu? Ontem. Flagrante. Trabalho análogo à escravidão, cárcere privado, maus tratos. Ele vai responder por tudo. Ela não disse nada, só ficou olhando para as próprias mãos. Tem mais, o investigador continuou.
A gente encontrou outras pessoas na propriedade dele, 2 homens, um mais velho, outro jovem, também em situação de exploração. Meu estômago revirou. Outros? Perguntei. O investigador assentiu. Parece que ele vinha fazendo isso há anos. Pegava gente desesperada, sem documento, sem família e explorava. Joana não foi a primeira, nem a única. Eu senti uma raiva profunda. Raiva de saber que aquilo acontecia, que estava acontecendo debaixo do nariz de todo mundo, e ninguém fazia nada. E o pai dela? Perguntei. Ele sabia? O investigador deu de ombros. Difícil provar. Ele alega que não sabia de nada, que só deixou a filha lá porque achava que o Severino ia ajudar. Ele mentiu, Joana disse baixo. Ele sabia. Ele sempre soube. O investigador olhou para ela com algo que parecia pena. Infelizmente, sem provas, não tem como prender ele. Mas o Severino não vai sair tão cedo. Ele se despediu e saiu. Joana ficou em silêncio por muito tempo. Depois disse, eu queria sentir alívio, mas só me sinto cansada. Eu entendi, porque justiça, por mais importante que fosse, não apagava o que tinha acontecido, não devolvia os meses perdidos, não curava as feridas, não trazia de volta a inocência. No 6º dia, Dalva voltou. Ela trazia papéis, muitos papéis. Seu RG e CPF estão em processo, ela disse. Deve sair em 2 semanas. O abrigo confirmou a vaga. Você vai ter um quarto individual, 3 refeições por dia, acompanhamento psicológico e pré-natal. Tá bom? Joana disse sem emoção. E depois que o bebê nascer, Dalva continuou, a gente trabalha para conseguir uma moradia definitiva. Talvez um programa social ou um emprego. Joana assentiu, mas eu vi que ela não acreditava muito. Quando Dalva saiu, Joana olhou para mim. Sabe o que é engraçado? Ela disse. O quê? Todo mundo quer me ajudar agora. Assistente social, polícia, hospital. Todo mundo oferecendo coisas. Isso é ruim? Não, mas... Ela parou, procurando as palavras. Eu passei a vida inteira implorando por ajuda, e ninguém deu. E agora que eu quase morri, todo mundo aparece. Ela tinha razão. E eu não sabia o que dizer. Naquela noite, sentado sozinho no hotel, eu pensei muito sobre Joana, sobre o futuro dela, sobre o que ia acontecer quando eu fosse embora. Porque eu ia ter que ir embora, mais cedo ou mais tarde. Eu tinha uma vida, um trabalho, uma estrada. Mas pela primeira vez, a estrada não me chamava mais. Pela primeira vez, eu não queria fugir. Eu queria ficar. No 7º dia, eu tomei uma decisão. Entrei no quarto de Joana com 2 cafés, como sempre. Ela estava sentada na cama, lendo um livro que uma enfermeira tinha emprestado. Bom dia, ela disse, sorrindo. Bom dia. Eu me sentei na cadeira e respirei fundo. Joana, eu preciso te falar uma coisa. Ela colocou o livro de lado. O quê? Eu não vou embora. Ela franziu a testa. Como assim? Eu não vou voltar para a estrada. Não agora. Talvez nunca mais. Miguel, você não pode... Posso sim, interrompi. E vou. Vou ficar aqui, em Floriano. Vou arrumar algum trabalho. Alguma coisa. E vou te ajudar. De verdade. Não só agora, mas depois também. Mas sua vida... Minha vida era dirigir para fugir. Eu disse. Dirigir porque eu não sabia fazer mais nada. Porque eu não queria pensar. Não queria sentir. Olhei para ela. Mas você me lembrou que ainda dá para sentir. Ainda dá para importar. Ainda dá para fazer diferença. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Você não precisa fazer isso por mim. Eu sei, mas não é só por você, é por mim também. Porque pela primeira vez em anos eu tenho um motivo para acordar. Um motivo para ficar. Silêncio. Joana chorava. Eu também estava quase chorando. E quando o bebê nascer? Ela perguntou. Vou estar aqui. Vou te ajudar. Vou ser, sei lá, um tio, um padrinho, alguma coisa. Ela riu entre as lágrimas. Um tio Miguel? Isso, eu disse, sorrindo. Um tio chato que vai ensinar o moleque a jogar dominó e consertar caminhão. Ela se levantou da cama devagar e veio até mim. E me abraçou, forte, como se estivesse se agarrando à vida. Obrigada, ela sussurrou.
Obrigada por não desistir de mim. Eu abracei ela de volta. Nunca, eu disse, nunca vou desistir. E naquele momento, ali naquele quarto de hospital, no meio do Brasil profundo, eu entendi. A estrada nunca foi minha fuga. Ela era minha busca. Busca por propósito, por sentido, por alguém que precisasse de mim, e eu tinha encontrado. Não na estrada, mas numa moça grávida, amarrada, esquecida pelo mundo, que me lembrou que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda existe bondade, ainda existe esperança, ainda existe amor. 3 dias depois, Joana teve alta. Eu a levei para o abrigo, ajudei ela a se instalar, conheci as cuidadoras, garanti que ela estava segura, e todo dia eu voltava, levava comida, levava conversa, levava companhia. Arrumei um emprego numa oficina mecânica, nada muito, mas o suficiente. Vendi o caminhão. Doeu, mas eu não precisava mais dele. Eu tinha encontrado meu lar. Não num lugar, mas numa família que eu escolhi. 2 meses depois, numa noite chuvosa de dezembro, Joana entrou em trabalho de parto. Eu estava lá. Segurei a mão dela. Enxuguei o suor da testa dela. Disse que estava tudo bem, mesmo quando eu mesmo estava morrendo de medo. E às 3h47 da manhã, o pequeno Miguel nasceu, chorando alto, saudável, perfeito. Quando a enfermeira colocou ele nos braços da Joana, eu vi algo que nunca vou esquecer. Amor puro. O tipo de amor que cura, que reconstrói, que dá sentido. Joana olhou para mim com lágrimas nos olhos. Quer segurar ele? Eu hesitei, mas ela insistiu, e eu segurei. Segurei aquele bebezinho pequeno, quente, que cheirava a vida nova. E pela primeira vez em 6 anos, eu senti que a Cláudia estava ali. Não como fantasma, não como dor, mas como lembrança boa. Como legado, como amor que continua, mesmo depois da morte. Ela me ensinou a cuidar, e agora eu estava cuidando. Miguel cresceu, e eu estive lá, em cada passo, em cada palavra, em cada conquista. Joana conseguiu um emprego, conseguiu uma casa, reconstruiu a vida, e eu fui junto, não como pai, não como marido, mas como família. Hoje, quando olho para trás, eu vejo tudo diferente. Vejo a estrada não como fuga, mas como caminho. Caminho que me levou até Joana, até Miguel, até mim mesmo. E eu entendo agora. A vida não é sobre evitar a dor, é sobre atravessá-la. E do outro lado encontrar algo que valha a pena, alguém que valha a pena. Um motivo para continuar. Fim, epílogo, 5 anos depois. Miguel tem 5 anos agora. Cabelo cacheado, sorriso largo, olhos curiosos. Ele me chama de tio Miguelão. Toda semana a gente vai pescar no rio. Ele ainda não consegue fisgar nada, mas adora tentar. Joana abriu uma pequena lanchonete. Nada muito grande, mas é dela, e ela é feliz. Às vezes, nas noites quentes, a gente senta na varanda, toma um café e fica em silêncio. E nesse silêncio, eu sinto a presença da Cláudia, sorrindo, orgulhosa, porque eu aprendi. Aprendi que a estrada não é o destino, é só o caminho. E o destino é onde o amor mora. Não há estrada longa demais quando se tem alguém para chegar.